Irmãos, bom dia. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por mais uma vez estarmos com os irmãos, né? Deus assim nos permitir. E espero em Deus que os irmãos tenham estudado essa lição bem, para nos ajudar naquilo que o Espírito Santo colocou em nosso coração para que compartilhemos com a igreja, né? E espero que os irmãos tenham sido edificados também, porque cada lição dessa é uma edificação, é um crescimento. Quando a gente estuda, prepara, pelo menos eu aprendo muita coisa com isso. E esse aprendizado, ele é cumulativo, né? Eu falo para os irmãos, é uma construção. Não adianta a gente estudar, que nem domingo passado, nós estudamos sobre o quê? Ó, tá vendo? Só um sabe, rei Josafá, estudamos sobre esse rei, né? Rei Josafá. Então é uma construção, a gente tem que entender o que a gente aplica na nossa vida com o estudo desse rei. Foi um rei do Reino do Sul, né? E quais foram os erros, os acertos desse rei, e o que eu trago da vida desse rei para que eu viva nesse tempo. O que se deu naquele contexto, né? O que Deus estava fazendo naquela época e que Deus está fazendo hoje. Tem que trazer, fazer essa ponte e trazer, né, aquele acontecimento para os nossos dias. E isso proporciona a cada um de nós o quê? Uma edificação, um crescimento espiritual. Eu espero que os irmãos assim se esmerem nesse estudo dessas lições, né? E hoje nós vamos estudar sobre profetas. Esse ministério de Eliseu, que é o profeta de hoje aqui, hoje é a parte 1 e domingo que vem é a parte 2. Então vamos, antes da gente começar, não vou ler o texto todo, né, porque até dá para ler, mas eu vou pegar só o 1 Reis, capítulo 19, vou usar aqui o verso 15 até o verso 18, tá? Porque a lição aqui, ela é do 19 até o 21 e pega 2 Reis também, capítulo 2, do 1 ao 18, e vai pegar o 1:44, até o 1:44, né? E tem o 6 de 1 a 7. Então, são vários textos, muitos textos para ler. Então, para aproveitar bem, eu espero que os irmãos tenham lido esse texto em casa. Quem fez a leitura diária aqui, pelo menos? Irmão José, eu esqueço o nome da irmã. Angélica, amém. Faça a leitura diária, irmão, é o contato com a palavra de Deus que vocês têm diariamente. O autor coloca aí para nos ajudar no crescimento. Então, cada dia que você faz essa leitura diária, Deus falando com você, falando conosco. E a gente tem que pegar essa leitura diária e fazer uma aplicação na nossa vida diariamente. Quem deixa de comer fica fraco, não é isso? Se alimenta o quê? 3 refeições aí durante o dia. Algumas pessoas privilegiadas fazem 5, né? Mas se você não fizer nenhuma, a tendência é ficar raquítico, fraco. E na vida espiritual não é diferente. Você tem que se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Ainda mais no tempo que nós estamos vivendo de desafios, né? Você tem que dar resposta ao mundo. Aquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Jesus fez na sua vida, mostrar às pessoas. Você é a razão da esperança, né? Para essas pessoas. Então vamos orar agradecendo a Deus, pedindo a direção dele para esse momento. Irmão Joel, senta aqui, fica longe não. Eu gosto de você bem perto aqui. Você vai aproveitar e vai orar para a gente quando chegar bem pertinho aqui. Isso, ora para a gente, por favor. Por essa manhã, meu Pai, abençoada, gostosa, meu Pai, para que possamos juntos estar aqui, Senhor, sua companhia, meu Pai, sabendo que o Senhor está aí, cada um de nós. Amém. Sou grato a Ti, Senhor, por mais um dia, mais uma noite abençoada que o Senhor nos concedeu, bênção, segurança em nossa vida. Sou grato, Senhor, por cada irmão, Senhor, que aqui está presente, meu Pai. Juntos, Senhor, não podemos, Senhor, estar compartilhando com o nosso professor também a palavra do Senhor, que venha de encontro com a nossa necessidade que precisamos nessa manhã. Amém. Ajuda, Senhor, em todas aquele momento que nós precisamos tanto de Ti, Senhor, né? Buscando a Ti, Senhor, Tu conheces o nosso coração, meu Pai. E queremos fazer sempre a Sua vontade, meu Pai,
conforme o Senhor tem nos ensinado cada dia, Senhor. Derrama o teu poder e graça, Senhor, sobre a vida do nosso pastor, do nosso professor, irmão Naor, para que ele possa transmitir, Senhor, aquilo que ele estudou durante a semana, meu Pai, que possa sempre colocar, Senhor, as palavras, Senhor, que o Senhor colocou no coração dele, para que ele possa sempre, Senhor, ser uma pessoa abençoada, cheia de graça, o seu poder, Senhor. Usa, Senhor, teu servo nessa manhã, Senhor, que ele possa transmitir o que é bom para nós, Senhor, um estudo maravilhoso, Senhor, que nós vamos estudar hoje, Senhor. Te damos graças por tudo, Senhor, que o Senhor será bênção derramado sobre as nossas vidas. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, o título da lição de hoje é Ministério de Eliseu. Ministério, o que quer dizer ministério? Ministério é serviço, tá, irmão? Não é só privilégio, não. Eu sou ministro, mas é serviço. Essa palavra quer dizer aquele que serve, tá? Então, ministro é aquele que serve. Ministério é serviço. Então, aqui está alguém. Ministério de Eliseu, serviço de Eliseu. E quem é esse Eliseu? Qual é o contexto histórico disso? É onde a gente está, irmãos? Para a gente situar na história. A gente está falando sobre um profeta que está sendo levantado, que vai suceder Elias, que vocês já estudaram na revista passada. Lembra disso? Acho que foi o irmão José que deu essa aula, Eliseu e Acabe. Foi, não foi? Então, na revista passada, a última lição foi Elias e Acabe. E hoje nós vamos estudar sobre esse sucessor, que vai suceder, vai ficar no lugar de Elias, tá? Que é Eliseu. Então, que período é esse histórico que a gente está vivendo? Esse Elias e Eliseu são profetas aqui lá do Reino do Norte, tá? A gente está estudando aqui sobre divisão dos reinos. Então, o Reino do Sul, o Reino do Norte, que a gente já mostrou a vocês aqui, até no mapa, né? Israel está dividido, não mais unificada, se divide depois de Salomão, e começa a divisão dos reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. E aí tem reis para o Reino do Norte e reino para o Reino do Sul. O Reino do Norte ficou com Israel, né? E o Reino do Sul com Judá. Ora, você vai ver na Bíblia, aí, nesses livros aqui, né? Seja o 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, são livros históricos que vai contar a história desses reinos. Quem foram esses reinos, quem foram esses profetas. E esses profetas menores que vocês veem na Bíblia, né? São 12, né? Ezequiel, Daniel, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Abadia, esse todo aí são 12. Eles vão profetizar nesse período de divisão do reino, mas a maioria vai profetizar para o Reino do Sul. E eu falei para vocês também na lição passada que a promessa de Deus que não faltaria sucessor para Davi, que seria, Deus prometeu a ele ainda no Reino Unido, que não faltaria sucessor, e não falta mesmo não, que Judá, todos os reis do Reino do Sul estão de Judá. Então vem dessa linhagem tribal, ela vai até ir para o cativeiro. Já no Reino do Norte, não. A gente tem ali 20 reis com 5 dinastias diferentes. Um mata o outro, pega o servo pega o poder. Então, ali são reis, a maioria dos 19 reis, 20 reis são reis maus, né? Não vê nenhum rei bom ali. Já no Reino do Sul, a gente vê pelo menos desses 25 ali, reis. Por favor, filho. Um pouquinho d'água, o que é? São reis bons, né? Dos 25, pelo menos, a gente vê reis bons. E aí, quais foram os reis bons? Só para a gente ter uma ideia do Reino do Sul, que os irmãos lembram aí. Lá do Reino do Sul, quem foram? A gente pode apontar 5, pelo menos. Alguns apontam 10, eu fico entre 5. Quem foram os reis bons? Não, Davi é no Reino Unificado. Depois da divisão de Salomão, lá que começa Roboão e Jeroboão. Lembra isso? Roboão no Reino do Sul e Jeroboão no Reino do Norte. Daí, a gente tem esses 20 reis de cada lado. Aí, no Reino do Sul, a gente tem que 5 desses 25 foram bons. Quem sabe aí? Quem ajuda a gente? 5. Asa. Asa foi um dele. Asa, quem mais? Josafá, 2. Exatamente. É o filho de Asa. Quem mais? A gente tem que ler esse livro aqui, irmãos. Obrigado, filhão. Então, a gente pode anotar aí que é Abias, que é filho de Jeroboão, né? De Roboão, Abias, Asa, Josafá, Ezequias e Josias. Esses 5 reis aí, os irmãos vão ver. A gente vai estudar sobre eles nessa revista, tá? Sobre eles. Vamos ver que foram reis bons. Por que reis bons? Porque reis temiam a Deus. Eles estavam dispostos a governar o Reino do Norte, o Reino do Sul, debaixo da orientação divina. Erraram em algumas formas? Erraram, que não são perfeitos, mas
sempre procuraram ali acabar com aqueles falsos deuses, com aqueles ídolos, e trazer o povo para a lei. Depois dele, o negócio começa a degringolar de novo, tanto é que a gente vai ver que esse reino do norte aqui foi destruído, o reino do sul também vai atrás, o rebeldia dos reis. Então, hoje a gente vai falar sobre o ministério de Eliseu. Eliseu é um profeta, certo? O que é um profeta? Gostei. Vamos lá, um de cada vez. Irmão José. Isso. A irmã agora. Quem mais falou? Foi irmão? Isso, pode ser. É esse mesmo. Profeta é aquele que é comissionado por Deus, a gente pode dizer que é boca de Deus. Tem algumas características aqui para profeta, né? Então, mais rapidinho, para a gente cair dentro da lição agora, a gente está falando sobre Eliseu. Mas antes de Eliseu, o autor coloca na revista aqui que fala um pouquinho sobre seu antecessor. Quem foi esse profeta? Elias, isso. Elias vai passar o cargo para Eliseu. Por que isso? Os irmãos viram, estudaram, o autor fala sobre isso. É muita coisa a falar nessa revista, então a gente vai falar sobre ele. É bem rápido, já estudaram sobre ele, né? Elias é aquele profeta que o tesbita, lá no capítulo 1 Reis, capítulo 17, começa a história dele ali. Foi levantado para repreender os reis do norte, começando por Acabe. Depois, os irmãos viram aqui que ele tem aquele desafio lá do Monte Carmelo, que é o ponto alto de Elias lá, com os profetas de Baal, né? Depois, há aquele extermínio dos profetas, e a rainha, né? A rainha, a gente pode dizer assim, que é a esposa de Acabe, que é Jezabel, quer matá-lo, porque ela, aqueles profetas que foram mortos no desafio lá do Monte Carmelo, pertencia a ela, pertencia aos Baals, Baalinhos, aqueles deuses, né? Então, perdendo esse desafio que os irmãos já estudaram aqui, ela põe a vida de Elias também em risco, porque ela fala que é assim, da mesma forma que os 400 profetas, ou 850, a gente pode dizer isso, né? Foi de Baal, tem um outro Deus também, que eu esqueci o nome dele aqui, são 850 profetas. A Bíblia vai ser 400, porque os de Baal eram os que ficaram mais à frente. Depois que há essa matança, que eles morrem, Jezabel fala assim: Elias, assim como fizeste os meus profetas, amanhã a tua cabeça não estará sobre o pescoço. Então, Elias, como um homem, também temeu e o que fez? Foge, né? Dessa rainha. E tem medo. E a gente sabe que Elias também, além desse ter medo, ele, antes, no capítulo 19 que a gente está aqui, tinha uma coisa que aconteceu com ele. Ele foi sustentado aqui. Lá em Jezabel, ele foi sustentado por corvos, né? Deus mandava lá comida por corvos. Aqui, nesse caso, do capítulo 19, antes desse acontecimento, ele foi sustentado por anjo. Tanto é que ele sai e vai para Berseba e lá deita, e o anjo acorda. Elias, o que você está fazendo aqui? Toma essa comida, come esse pão, bebe essa água, porque a tua caminhada é longa. Aí ele come, o que ele faz? Dorme de novo. Aí o anjo toca: Elias, de novo, comida para você. Aí come, porque a tua caminhada é grande. Então ele faz uma caminhada longa, sai de Berseba, que é mais ou menos 630 quilômetros, até Horebe, até o Monte de Deus, e lá, 40 dias, 40 noites com essa comida. A gente sabe que 3 pessoas que jejuaram na Bíblia, mais ou menos 40 dias, Moisés, Elias, aqui, 40 dias e 40 noites com aquela comida, e Jesus. Os personagens aí da Bíblia, né, históricos, de fato, que vieram jejum longos. Então, jejum é bom, tá, irmãos? Se não puderem fazer 40 dias, vão ficar, sua comunhão com Deus, 10, tá? Então, façam isso. Então, Elias aqui vai para Horebe, e lá a gente vê esse evento que eu acabei de ler para vocês aqui, né? Ele se mete numa caverna, e Deus lhes pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui? Aí ele se põe lá à porta da caverna, sem sair da caverna, vê o que acontece. Um vendaval, né? E a Bíblia diz que Deus não estava no vendaval. Depois veio o quê? Um terremoto. Deus não estava no terremoto. Depois Deus manda o quê? Fogo. Deus não estava no fogo. E aí uma brisa suave. E ele se põe à porta da caverna e Deus faz a pergunta: Elias, o que está fazendo aqui? Aí fala ele, né? Que fala que só ele começa a reclamar diante de Deus, só ele ficou. Todos os seus profetas foram mortos e só eu fiquei. E procuram me matar. E nesse desânimo de Elias aqui, o que Deus fala para ele? Tá bom, então vamos começar aqui e terminar o seu ministério.
E 3 coisas Deus dá a ele com incumbência para que o ministério dele acabasse. Vocês viram isso que o irmão José aqui deu essa lição, né? Qual foram as 3 coisas que Deus falou para ele antes de findar o ministério dele? Lembra aí da lição, hein? De Elias, de Acabe. Qual foram as 3? Deus falou para ele que tinha que fazer 3 coisas. Capítulo 15, versículo 15, verso 19, de 1 Reis. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei da Síria, primeira incumbência. E a Jeú, filho de Nissi, ungirás sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então Deus dá a resposta a ele. Você está reclamando que todo mundo morreu, você está sozinho. Não, eu tenho 7.000 aqui, separados, que não se dobraram o seu joelho diante de Baal. Eu tenho 7 profetas ainda, Elias, nessa escola. Você está enganado. Mas tudo bem, vou encerrar o teu ministério, mas você vai ter essas incumbências para vocês. E ele começa de baixo para cima, né? A gente falou que ele tinha que ungir quem? Azael, rei de lá, da Síria, não é isso? E tinha que ungir Jeú, rei de Israel, e tinha que ungir Eliseu como profeta no lugar dele. E a primeira incumbência dele, em vez de começar na ordem, ele começa de baixo para cima. Ele vai ungir primeiro a quem? Eliseu. E Eliseu, essa história aqui se dá no ano de 848 a 797 a.C. Eu falei para vocês que os anos começam e vão zerar em Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, antes de Cristo, de 848 a 897, esse fato histórico aqui. E Eliseu é um profeta que vai pegar 3 reis do Reino do Norte. Quem sabe quais são? Jorão, Jeocás, Jeú e Jeocás. São 3 reis. Mais ou menos 50 anos aqui foi o ministério de Eliseu. E Eliseu quer dizer o quê? Eliseu, seu nome quer dizer Jeová é salvação. Ele foi o sucessor de Elias, que a gente fala aqui. E ele era uma pessoa que tinha posse. Era uma pessoa que tinha posse, Eliseu. Além de ser da escola dos profetas, que tinha escolas lá dos filhos dos profetas, que eram ensinados, né, a lei diante deles. Que provavelmente Deus, de vez em quando, tirava um daqueles para poder repreender o povo. Então, os irmãos falaram que profeta é boca de Deus. Profeta é boca de Deus. E quais são as características de um profeta? O que caracteriza? Simplesmente boca de Deus? Simplesmente isso? Eu vou lá e falo, eu sou um profeta. Assim diz, posso ser denominado como profeta de Deus? Quais são as outras características que a gente pode afirmar? É um profeta de Deus. Eu falei sobre isso na lição passada. Hein? Quais são? Ele tem que ser chamado por Deus, falar somente aquilo que Deus ordenar e não deve jamais ser omisso. Não esqueçam disso. Jamais ser omisso. E terceiro, ser fiel às leis de Deus, seguindo os ensinamentos e sua doutrina para que Deus seja conhecido. Característica do profeta de Deus. E quando Deus o chama, Deus o quê? Dá poder a esse profeta para ratificar que ele foi chamado por Deus. Como? Vocês podem notar que Elias, quais foram os feitos, os milagres que Deus fez através de Elias? Vamos lá, o que vocês lembram aí? Os milagres. Através de Elias. Ressuscitação lá. Isso. Foi a viúva de Sarepta lá, e foi sustentado por ela, lembra disso? Tinha farinha na botija, e um pouco de azeite, e ele chega, o que ele fala? E havia fome naquela cidade, e olha só o que Elias faz, né? Deus manda Elias, que seria sustentado por essa viúva. E quando ele chega nessa cidade, lá de Sarepta, a mulher está apanhando 2 cavaquinhos a Bíblia fala 2 cavaquinhos, 2 pedaços de paus lá para poder fazer uma fogueira,
e para comer o último alimento que ela tinha, que é um pouco de farinha, um pouco de azeite, para ela e o filho dela morrer, porque era viúva, tinha só um filho, então não tinha comida. E Elias falou, chega, pede um pouco de água, e ela fala da sua necessidade, e Elias fala para ela assim, olha, você vai fazer um bolo para mim. Ela fala, como? Eu só tenho um pouquinho de farinha na minha botija, aqui guardado, e azeite na minha botija, eu vou pegando 2 caquinhos aqui de pau de madeira para fazer um foguinho, fazer um bolo para mim e meu filho, a gente comer e morrer. Ele falou, não, senhora, primeiro você vai fazer para mim. Olha a fé. Ela fez? Fez. E o que aconteceu? O texto fala que não faltou farinha nem azeite na botija. E ficou lá, a Bíblia fala, muitos dias. Olha aí. Então, esses milagres, essa ação de Deus é para ratificar que esse é um homem de Deus. Como pode, né? Um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha e não acabar dentro da botija. Então, isso é uma das características que Deus dá poder ao profeta, porque ele fala em nome de Deus. E Deus falou isso, que ele seria sustentado, e foi mesmo. Então, Eliseu não foi diferente, né? A gente nota aqui que quando Elias agora desce para poder... As 3 etapas aqui, as 3... Esqueci o nome, 3 tarefas, né, que Deus tinha dado para Elias, ele começa de baixo para cima. O que ele vai fazer primeiro é suceder a Eliseu em seu local, né? E a Bíblia fala que ele desceu e Eliseu estava fazendo o quê? O pai dele era rico, eu falei para vocês. Essa Abel-Meolá é uma cidade aqui, fica ali no Jordão, próximo ao Jordão, e era uma cidade, além de pecuária também, tinha muita plantação, né? Então está lá ele arando a terra com 12 juntas de boi. 12 juntas de bois. O que é junta? Junta é aquele par, né, que bota uma canga assim, 2 bois, então tinham 12, então praticamente 24, 12 de cada lado. E Eliseu estava no último, no 12º, ajudando. Com certeza estava orientando os seus empregados como fazer. E Elias passa, o que Elias faz? Joga a sua capa sobre ele e fala assim, você sabe o que eu fiz com você agora, né? E ele entendeu. Naquela época, o passar da capa seria, eu estou passando a autoridade a você dada por Deus, que agora você está sendo comissionado a ocupar o meu lugar. Olha o privilégio. A gente aprende uma coisa bem interessante aqui com Eliseu. Ele tinha tudo na vida dele, né? Se o pai dele era rico, seria uma pessoa próspera. E ele faz o quê? Uma lição que a gente aprende aqui logo no início. Quando eu ouço a chamada de Deus, se eu entendo que Deus está me chamando, se eu amo esse Deus, se eu me sinto privilegiado porque fui chamado por Ele, eu devo negar tudo para poder seguir. Isso está lá em Lucas capítulo 14, a gente vê isso, né? Jesus, lá no capítulo 14, no verso 25, 26 e 33, não sei se o irmão põe aí, são as características que Jesus falou sobre isso, né? Aquele que não aborrece, Lucas 14, a partir do verso 25, Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se, Jesus, né? Disse-lhes, 26, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, mulher, filho, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lá no 30 agora, 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus fala isso lá na frente. Mas o que tem Eliseu com isso? Porque Eliseu, quando recebeu essa capa de Elias, o que ele fez? Foi lá despedir dos seus pais. Aqui, irmão, a gente pode dizer assim, poxa, mas no Novo Testamento não tem um fato bem semelhante, que Jesus, quando começa a chamar aquelas pessoas, ela fala assim, deixa eu primeiro me despedir dos meus pais. O contexto é diferente. Por quê? Aquelas pessoas que Jesus chamou, elas queriam o quê? Se acuar do serviço da chamada. Porque Jesus fala assim, deixa o morto sepultar os seus mortos, tu vem e me segue. Aqui no caso de Eliseu, nós foi despedir dizendo que é a última vez que veria seus pais, que agora tinha um ministério que Deus tinha separado para ele, realmente, larga tudo. Vai lá, beija seus pais, pega aqueles bois, faz um churrasco, olha aí, né? Para o povo, dá uma festa de despedida, a gente pode dizer assim, e agora começa a sua caminhada para ser boca de Deus. Mas antes dessa caminhada, Elias já está junto dele. E esse evento está aqui na lição, a gente pode ver. O que acontece entre ele e Elias?
Elias já tinha jogado a capa sobre ele, e ele sabia que ia suceder Elias, e agora ele estava na expectativa de quando isso se daria. E de que forma isso acontece? Vamos lá, vocês estudaram aí. De que forma isso acontece? Bem, Elias ainda está presente, então ele não pode suceder ainda, né? Mas daqui a pouco Elias ia deixar o ministério para que ele ocupasse seria esse profeta. O que acontece? Hein? Elias? Conta para mim aí, que eu sou uma criança de 3 anos, eu quero saber como é que foi. Fala aí. Esse fato é bem interessante, marcante na Bíblia, irmão. Vocês sabem isso. Ele foi arrebatado? Exatamente. Os dois iam caminhando, né? E Elias fala para ele o que? Pede o que queres, porque sabe que eu seria tomado. E ele vai e pede o quê? Porção dobrada. De quê? Pode isso, irmãos? Quero porção dobrada. Ele fala para Elias: coisa dura pediste, mas se tu veres, acontecerá. O que é isso? Porção dobrada. É o Espírito 2 vezes? É isso? O que é porção dobrada? A gente tem que entender isso biblicamente, né? A gente ouve falar muito sobre isso, né? Porque, na verdade, dá a entender que ele queria ser mais poderoso que Elias, na verdade, né? Mas não é isso. É quase isso. Aqui não é uma competição de um ser melhor que o outro, mas é quase isso. Pois não, irmão? E lá no tempo de Israel, o filho primogênito, ele recebia a herança dobrada do pai. O autor usa isso aí como exemplo, né? Como o filho primogênito recebia a porção dobrada da herança, mas isso aqui não era filho de Elias, né? Mas a gente até releva isso aqui, pega isso aqui para poder, como o autor colocou na revista. Fala, irmão Zé. Não, ele não queria só a porção, ele queria a porção dobrada. Isso, porção dobrada. Mas esse negócio da porção dobrada não quer dizer que é todo o Espírito, né? É uma porção do Espírito dele, mas que fosse dobrado, né? Se referindo a algumas características que eles usavam naquela época. A gente pode notar mais à frente, eu até guardei, vou trazer para vocês, tá? O que Elias fez durante a sua caminhada profética, Eliseu fez o dobro. O que ele estava dizendo aqui, essa porção dobrada, é como se tivesse assim: eu quero que a inteireza desse Espírito que há em ti seja pleno em mim. É isso que ele queria dizer. Que porção dobrada não quer dizer o Espírito 2 vezes, não. A plenitude desse Espírito que habita em você, eu quero que seja mais abundante em mim, mas isso depende de cada um, irmãos. Isso é depender, mandar dele. De quem? De Eliseu se dá para Deus, né? A gente sabe disso, né? Cada dia mais, cada momento que eu me santifico, eu me consagro a Deus, eu dou espaço ao Espírito Santo de Deus para que ele atue através da minha pessoa. E eu posso impedir que ele atue. Posso. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu falei para vocês lá em Tessalonicenses 5, se eu não me engano, é o verso 18, né? Não apagueis o Espírito. Está lá o texto. Então, não impedir que a ação do Espírito venha sobre mim de uma forma que eu seja rebelde, mas ele pede essa plenitude. Aí o que acontece? Elias fala que dura coisa pedisse, mas se você vir, você acontecerá. E eles vão caminhando, né? Elias pega a sua capa. O que acontece? O que ele faz com a capa? Bate no Rio Jordão. Olha que beleza. O Rio Jordão abre 3 vezes. Então, 4 vezes aí a gente vê o Mar Vermelho abrir. E agora a gente vê em Josué, né? Lembra disso da arca, quando abriu o Rio Jordão para que passasse a terra de Canaã. E agora Elias, com a sua capa, bate no rio e o rio se abre e eles passam. E quando eles passam caminhando junto, de repente passa o quê? O que vem sobre eles? Eles separam? Uma carruagem de fogo. Isso aqui é um enigma que muitas pessoas especulam, né? E tem que tomar cuidado nesse fato aqui. A gente sabe que a ação de Deus, para que Eliseu visse de que forma Elias seria tomado, que era um profeta de Deus, qual era a responsabilidade agora de Eliseu em ocupar o lugar de Elias. Está sendo aqui ratificado que é Deus mesmo que está dando essa ordem. E para ratificar isso, confirmar, a gente vê essa separação através de um carro de fogo onde se separam. E Elias é levado ao céu num redemoinho. E desaparece, vai embora.
Quando Eliseu vê aquele ato, ele pega a sua própria veste, rasga, né, em submissão a Deus, entendendo que a responsabilidade agora seria grande, o que ele pediu foi grande, e ele pega a capa de Elias, que quando Elias é levado ao céu, a capa cai, e ele pega essa capa de Elias agora, volta, né, e está lá o Rio Jordão, e o que ele fala? Ele bate de novo, onde está o Deus de Elias? E será que realmente isso está acontecendo? Quando fosse assim comigo? Aí o rio não abre, não é isso? Abre. E ele passa. Olha a responsabilidade desse homem agora, hein? Será que ele entendeu o que ele pediu? Profundo, né? Viu alguém que agora que ele está sucedendo, separado, foi levado ao céu, viu? Dado a santidade desse profeta, e agora eu vou ocupar o cargo dele. E eu serei agora a boca de Deus, e não posso agora me excusar de falar o que Deus quer que eu fale, nem posso me omitir. E começa aqui o ministério de Eliseu. Então é isso que a gente está estudando. E Eliseu, o nome dele quer dizer Jeová é salvação. Jeová é salvação. Então, esse é o primeiro milagre, né? Isso. Pois não, irmã? Existe uma linha, eu não sei se é baseada nesse texto, que o pessoal fala que eu estou debaixo do manto. Eu não sei se é esse texto que eles usam, né, para embasar essa doutrina, né? Assim, como o irmão falou, às vezes as pessoas confundem o significado, né, do texto. E eu não sei, é até uma pergunta que eu quero fazer, né, se alguém conhece, se essa linha do pensamento é baseada talvez nesse texto, né? Não sei o que. É aquele manto que significava passando autoridade. Elias acham que estar sob o manto. Não existe isso, não. Não. Nos nossos dias a gente sabe que nós somos dotados o quê? Da plenitude de quem? De quem? Do Espírito Santo. Então não precisamos de manto, né? Então aqui, ó. Quando o crente se arrepende de seus pecados e confessa Jesus como seu salvador pessoal, Deus faz morada nele através do seu Espírito. Então não precisa de mantos, não precisa pegar essa ideologia do Velho Testamento e querer fazer aplicação hoje. Posso até dizer, como figuradamente Elias, né, Eliseu recebeu aquele manto lá de autoridade, eu também estou recebendo. Bem, não existe esse manto. Eu recebo autoridade direta do Espírito Santo. Eu não coloco um subterfúgio, porque quando a gente começa a colocar apetrecho, tá? A fé, ela se torna uma fé palpável, e a fé palpável é uma fé fragilizada, em coisas. Não existe isso. Tá? A minha intimidade é com Deus através do seu Espírito. Não tem mediador de coisa aqui, não. Nenhum. No Novo Testamento você não vai ver nada disso. Aquilo do Velho Testamento são sombras das coisas que haviam de vir. A gente sabe, né? Tabernáculo. A gente vê tudo aquilo que a gente estudou desde Êxodo até aqui. Tudo aquilo prefigurava quem? A figura de quem? A gente vê em toda a Bíblia, a figura de Cristo, né? Falei para vocês que a Bíblia é cristocêntrica, que ele tem que ser enxergado em todos os livros bíblicos, que é uma promessa de Deus que ia acontecer em Jesus Cristo. Então não tem mais isso hoje. Então é que a gente fala que quando Jesus morreu, o que aconteceu? O que se rasgou? O véu se rasgou de cima para baixo. Deus, partiu de Deus, não de baixo para cima, de cima para baixo, rasgou. Então agora temos acesso direto ao Pai. Então, Deus, a sua presença em mim através do seu Espírito. E aqui, como o irmão falou, agora Eliseu vai começar seu ministério fazendo o quê? Ratificando que ele é um profeta de Deus diante das outras pessoas, porque ele conhecia a autoridade de um profeta, dado o milagre que ele fazia, né? Deus fazia através dele. Então, qual é o primeiro aqui? Qual é o primeiro desafio? Ponto 2 da lição, tá? Está ali, Eliseu e os discípulos profeta. O autor vai falar até sobre isso aí, mas ele não colocou numa ordem. Então a gente vê um primeiro aqui. A gente vê lá em 2 Reis, capítulo 2, no verso 19 ao 22. Primeiro acontece lá. O que acontece? O que Deus usa Eliseu? Bota aí, irmão, por favor. 2 Reis, capítulo 2, do 19 ao 22. 2 Reis 2, 19 ao 22. Hein?
Olha lá. E os homens da cidade disseram a Eliseu: este que é boa a habitação dessa cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são mais e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um pouco de salva nova, um prato, né? Algumas Bíblias dão uns pratos, e pondo nela sal. E lá trouxeram. O que acontece? Então saiu ele ao manancial daquele rio, das águas, e deitou sal nela. E disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nela morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãos aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu tinha dito. Então ele está dizendo: a terra, vê que aqui é uma cidade boa, mas a terra não é muito produtiva, e a água é imprópria para o uso, não pode-se nem beber nada. E ele falou: pega-me um prato novo, põe um pouco de sal, e jogou sobre o manancial da água. E as águas ficaram purificadas. Sal aqui a gente vê que era uma aliança feita lá no Velho Testamento, né? Uma aliança que Deus tinha. Quando apresentar a tua oferta, não passe sal nela para dizer que é um pacto que eu estou fazendo com você. O sal tinha uma das propriedades do sal, é o quê? Preservar, não é isso? A gente carne seca aí, bota bastante sal para preservar a característica dela, né? Então o sal era essa aliança que Deus estava fazendo agora com o povo através de Eliseu. Então essa é a primeira. E a segunda dela está aí na Bíblia, né? O que Eliseu fez? Cuidar o quê? Com a viúva de um profeta. O que aconteceu? O que está acontecendo aí? Ela tinha uma dívida. Ela tinha uma dívida? É isso mesmo? Estavam cobrando dela. Era isso? Ela tinha uma dívida que não conseguia pagar. Ela herdou do marido a dívida. Mas ela quem? Vamos situar aqui. Ela quem? Quem é essa? A viúva de Sarepta. Ele encontrou com a viúva que tinha uma dívida. Ele encontrou com uma viúva, tá certo. Sim. Mas aonde está aqui? Aonde está? Quem é essa viúva? Era uma Não aparece o nome dela aqui, só Sunamita vai aparecer à frente, né? Fala que ela... Aqui não aparece o nome dela. Então o que acontece? Essa viúva foi reclamar com ele e falou assim: olha, tu sabe que meu servo servia você. Então os profetas tinham lá o seu moço que acompanhava nas viagens. E o marido dessa mulher provavelmente seria um desses que acompanhava os profetas. E ele morre. E morrendo, naquela época a gente sabe que só o marido provia o alimento para sustento para casa. E ele morrendo, ele tinha dívida, porque ele adquiriu o quê? Dinheiro, provavelmente, para arar a terra, comprar gado, né? E alimentar seus filhos. Só que ele morre e agora a dívida fica. E ela vai reclamar com Eliseu, falando: ó, tu sabe que o meu servo era fiel, e ele morreu, os credores já tiveram aqui em casa, bateram aqui e disseram que se eu não pagar a dívida, vão levar meus filhos. Vai levar os filhos dela como escravo. Exatamente, vai servir lá, já que eu não tenho dinheiro para pagar, e o que eu faço? Aí Eliseu fala para ela, faz o quê? Pegar uma de botija, né? Emprestada. Vai nos seus vizinhos, peguem vasilha, não poucas. Não pouca. Primeiro ele pergunta a ela: o que você tem em casa? Não é isso? E ela fala: eu tenho o quê? Um pouquinho de azeite. Então você vai nos vizinhos, pega a vasilha, e não poucas, fecha a porta e pega essa vasilhinha de azeite que você tem e deita nessas vasilhas que você pegou com seus vizinhos. Olha o segundo milagre, a providência de Deus. A gente aprende uma coisa interessante aqui, né? Quando nós somos comissionados para o ministério, cada um de vocês aqui, cada um de nós somos chamados, não para ficar sentado no banco, fomos chamados e recebemos uma comissão. Essa comissão, a gente sempre olhar para Mateus capítulo 28, lá no verso 19 em diante, aquilo é meu e seu de todo mundo. Eis que me dá todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, né? Não é isso? Batizando hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então você e eu fomos chamados para isso. Sair a comissionar, a falar desse Cristo ressurreto. Recebemos essa ordem. Nós recebemos essa ordem. E quando nós obedecemos, a providência de Deus, as provisões de Deus, elas são o quê? Intermináveis. A sua provisão pode acabar, mas as de Deus jamais acabam. Tem gente aqui que, né,
sobra mês e falta dinheiro, né? A provisão no meio do mês já acabou, não é isso? As provisões já foram. Mas as provisões de Deus, quando você confia em Deus, se coloca como profeta de Deus, na dependência de Deus, jamais você vai ficar sem provisão. E aqui está uma delas. Ensina a provisão de Deus. Esse homem aqui tinha o quê? Ele era fiel. Então, estava com uma dívida imensa. E Eliseu aqui faz, a gente sabe, o segundo milagre dele, né? Não faltou azeite, quando todas as vasilhas estavam cheias, e ela falou para o filho dela, manda mais uma, falou, todas as vasilhas já estão cheias, acabaram. Então, cessou o azeite daquela botija. Que coisa interessante, né? Uma botija encheu várias, a Bíblia não fala quantas, várias vasilhas que a mulher tinha pego com seus vizinhos. E ele falou, agora pega esse azeite, vai, vende, paga a tua dívida e vive do restante. Provisão de Deus. A gente tem que aprender isso. Que às vezes a gente guarda recursos e a gente fica dependendo dos recursos que a gente tem no banco. Não é errado fazer uma reserva, mas essa reserva, Deus pode querer reivindicar essa reserva, ver se realmente você confia na reserva que lá está, ou no Deus da provisão que proveu aquela reserva para você. Então, cuidado que às vezes Deus vai fazer isso para você. Ah, você está confiando em mim mesmo? Então me dá aquelas reservas que eu preciso mandar para o missionário lá no campo, toda ela. Eu quero ver se você vai confiar agora nesse Deus provedor. Então, a provisão de Deus. Então, como nós somos aqui servos fiéis a Deus, nunca mais, jamais ficaremos sem provisões. Isso está lá no Salmo 37, no verso 25, né? Já fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus sempre vai prover o necessário para você, irmãos. Quando você tem fidelidade com Deus, Deus sempre vai prover o que é necessário. Sempre. Mas a minha confiança tem que ser colocada nele, eu trabalhar para ele, colocar as minhas prioridades nele. Então, isso é que Eliseu aqui, esse homem de Deus, está mostrando ao povo. Essas lições aqui escritas, deixadas, para esses ensinamentos de hoje. Chamar-nos para a fé, para ver se realmente eu creio nesse Deus. Será que eu creio mesmo? Creia, irmãos, não seja incrédulo. Creia. Deus nunca falha. Já falou com você? Alguém pode dizer que Deus falou comigo? Não. Ele pode não ter provido o que você quer. Ele pode não dar o que você quer, mas pode dar coisas melhores, porque esse Deus é o Deus onisciente que conhece o futuro. Às vezes você está reivindicando uma coisa que não será benéfica para você, mas Deus sabe. E pode prover para você hoje, amanhã, sempre. Então depende desse Deus. Segundo. E o que mais? O que aconteceu com Eliseu? Tinha o quê? Lá no 2. O que tinha na panela aí? Morte na panela. O que aconteceu aí? Morte na panela, hein? Eliseu vai visitar o acampamento lá da escola dos profetas e eles disseram que havia fome naquela cidade e ele pede para alguém falar assim, vamos fazer aqui uma sopa, que sopa era dada naquela época, né? Então vocês fazem uma sopa do que tiver. Lá o alimento era bem escasso. Aí alguém sai ao campo, né? Pega erva bravas lá, no seu manto, traz e joga dentro da panela para ajudar a fazer uma sopa, né? A consistência, vamos engrossar essa sopa aí. E quando o primeiro experimenta lá, morte na panela. Morte aí na panela quer dizer porque o gosto já era bem amargo mesmo. Já foi provado. Peraí, tem alguma coisa nesse negócio aí, erva brava, morte na panela. Se comermos isso aí, vamos morrer. E Eliseu pede para fazer o quê? Joga tudo fora, né? Vamos procurar no campo outras ervas, não é isso? Olha aí, outro milagre. Coisa simples. Deus usa coisas assim fantásticas, irmão. Às vezes você pensa que, Senhor, não tem nada. Lembra de Moisés, quando lá estava diante de Deus, em Êxodo capítulo 3, no Monte Horebe, quando aparece pela primeira vez? Com o que eu vou libertar o povo? Que Deus falou, o que você tem na mão? Um cajado. Deus usa o que você tem, irmãos. Joga esse cajado no chão, aí virou uma cobra. Agora pega pela cauda, virou um cajado de novo. Deus usando novamente uma coisa bem simples. Pega a farinha, joga na panela e a morte foi tirada. Terceiro. E o que mais? E agora tem uma coisa interessante que aconteceu com Jesus também. Acho que pouco conhece esse texto aí, eu não sabia dele, né? Multiplicação dos pães. A gente vê que isso acontece em Jesus 2 vezes, né? No capítulo 6 lá de João, e a gente vai ver também em Mateus, se não me engano, é capítulo 14. Então, Jesus multiplica pães 2 vezes. E aqui dá-se com Eliseu. Tinha 100 homens, só tinha 20 pães. Como é que faz agora? Para alimentar esses homens que comem bem.
E Eliseu falou o quê? Pode repartir, que não vai faltar. E todos comeram, ficaram satisfeitos. Ó, Deus de novo. Ó. Esses milagres todos de Eliseu aqui diante do povo, não está aqui só por acaso, não, na história, não. É para confirmar que aqueles que diziam seguir a Deus, né? Para confirmar que Eliseu era um profeta de Deus e que aquela pessoa que se coloca na sua dependência, de nada terá falta. Sempre o seu necessário será provido por ele. E para chamar também uma dependência total de Deus. Tudo que eu tiver necessidade estará diante dele, porque eu estou trabalhando na sua obra. Então, a obra é dele, ele vai prover para a obra. E agora, o que mais que a gente vê? Mais um 4. Na revista. Machado. Eliseu, ele viajava muito, né? Então, de vez em quando, ele ia o quê? Fazer uma visita a esses acampamentos dos filhos dos profetas, né? Ou escola dos profetas que a gente diz aqui. Ele vai numa dessas e eles disseram assim, ó, o acampamento é pequeno e a gente precisa aumentar esse acampamento, porque a quantidade de pessoas aqui está aumentando, né? de escola de profetas, de meninos que estão vindo para cá, tá ficando aqui bem pequeno o nosso espaço e a gente precisa construir um maior. Aí eles descem ao rio para poder pegar madeira para fazer essa construção. E um deles, quando pega um machado lá para cortar a madeira da árvore, o que acontece? Aquele ferro se desprende e cai dentro do rio. E ele fica, e agora, o que a gente vai fazer? Porque o martelo era uma ferramenta emprestada de alguém que poderia ter só aquela ferramenta para a sua provisão e agora emprestou e poderia ficar sem. E quem pegou emprestado ficou assim estarrecido, né? Poxa, era de uma pessoa que isso aqui era o ganha-pão dela e agora caiu na água, o que a gente faz? Aí o que faz Eliseu? Vamos procurar outro aí por aí, que de repente, ou então mergulha lá na água, dá um pulo lá, vamos lá no fundo, onde caiu isso aí, para a gente pegar. Foi assim? Pegou um cabo lá e lançou na água, foi aqui. E o ferro do machado, olha aí, irmão. Pois é, né? Poderia ser, né? Ferro daqueles pesados, né? 3,5 kg e 7 kg. É pesado. Que é um machado de lenhador. Bem pesado mesmo. Ele flutua. Olha Deus. Coisa simples, né? Então está aqui mais uma vez ele diante dos filhos dos profetas dizendo que não haveria impossibilidade, ainda que as circunstâncias são contrárias. Deus está dirigindo a escola de vocês. Deus sempre proverá. Deus sempre será esse sustentador desta obra que está provendo para vocês, o qual chamou cada um de vocês. Então, de cada local que ele foi para fortalecer a fé destas pessoas, tá? E agora a gente tem um cargo interessante aí lá no 3 aqui, do ponto 3 da lição. Elias e quem? Eliseu e quem? Aqui tem umas lições fantásticas que a gente pode tirar aqui. Eliseu e a Sunamita. Sunem é uma cidade do território de Issacar, tá? Lembra das 12 tribos? Lá, quando Josué adentrou o povo na terra prometida e foi a divisão das 12 tribos, então Issacar tinha uma tribo. E nessa terra de Issacar ficava aqui Sunem, né? E essa nossa mulher aqui, era de Sunem. Então a gente vê isso lá no Josué capítulo 19, 18, que ficava ali. Josué vai dar essa identificação de onde ficava Sunem. E o que a gente aprende com isso aqui? Qual é esse fato? Narra aí para mim, vocês conhecem. O que se dá aqui? Por que ele oferece? Deixa eu só... Vou te dar a palavra. Eliseu, como falei a vocês, sempre ia visitar cidades para ensinar a escola dos profetas, né? E às vezes levar recado de Deus ou boca de Deus para reis. Então, certa cidade, aqui está ele em Sunem. E sempre passava, ia em Sunem, sempre passava, e essa mulher começou a observar, que é a Sunamita. Aí vai lá. Ela percebe que ele é uma pessoa de caráter. Isso, parou aí, vou te dar a palavra. É isso mesmo que eu quero, primeira coisa. Observação dessa mulher. Capacidade de reconhecer em alguém que essa pessoa é uma pessoa especial. Daí a responsabilidade
nossa para os nossos dias, irmãos. Será que o teu vizinho sabe que você é um homem ou uma mulher de Deus? Por que será que não sabe? Por que você às vezes não é identificado assim? Porque se não for identificado assim, eu estou contribuindo para que isso não aconteça. Porque se ela identificou na vida desse homem aqui, claro que nas festas de lua nova ele ia até essas pessoas aqui e se reunia lá com o regente desse culto de lua nova, dos sábados, e ela entendia que, peraí, está acontecendo alguma atividade ali, esse homem dirige, esse homem, no que ele fala, no seu comportar, esse homem é um homem de Deus. O que ela está falando ali, ela identificou nesse homem, ali vai, que ela fala para o seu marido, né? Ali vai um santo homem de Deus. Será que eu passar na minha vizinhança ali, eles vão atirar pedra em mim, ou vai dizer, não, ali vai um servo de Deus, que dá testemunho. Eu sei que ele fala de Cristo, eu sei que ele testemunha, e a sua conduta, eu vejo que é uma conduta quase que ilibada. É uma conduta santa que serve a um Deus que realmente, ele serve aquela pessoa ali, ó. Será que nós somos reconhecidos nos nossos dias desta forma? Ou é aquele vizinho que briga com todo mundo, discute com todos? A primeira característica que a gente encontra aqui de Samuel foi que ele era um santo homem de Deus. E o que ela faz? Ela oferece um local para ele poder dormir, comer. Ela conversa com o seu marido e o convence a construir um quarto, né, acima, para que sempre que o homem de Deus passasse por ali, pousasse em sua casa para se alimentar de pão. Ó, o que ela queria? Ficar próximo, claro que a gente come de Deus, próximo desse homem, que eu quero aprender mais dele. Quando você é uma pessoa de Deus, as pessoas vão correr para você. Não é que você, por si só, é um homem especial. A plenitude do Espírito Santo que está em você irradia. A pessoa precisa ver em você, né, as características de Cristo. Se você é um seguidor de Cristo, as pessoas têm que ver em você isso. Isso irradia, é verdade. Vão querer estar próximo de você, e ver algo especial em você. E viu, essa mulher viu. E ali ela começou a hospedar Eliseu, né, e o seu moço, sempre quando ele ia a Sunem, hospedava ali. E Eliseu ficou tão grato, né, e perguntou a Geazi, né, o que a gente pode fazer em contrapartida tudo isso que essa mulher tem oferecido para nós aqui na acomodação. E ele, Geazi, fala o quê? Eu vejo que o marido dela é velho e ela não tem filho. E Eliseu manda chamar. Aí ela chega na porta e ele fala assim, ó, é praticamente isso que ele disse, no ano que vem, nesse mesmo tempo, tu abraçarás um filho. Aí ela ficou, não faz isso não. Naquele tempo, uma mulher ter filho, irmão, é uma coisa assim, e essa mulher não tinha. Apesar de ser rica, ela não tinha um filho. Mas era uma coisa que faltava, talvez, para completar o seu lar, né? Então, ter filho significava também bênção e prosperidade. E essa mulher entendia que ela faltava algo na vida dela. Quando Eliseu fala isso, ela não mente para mim, não. E no ano seguinte, o texto fala que aconteceu que ela teve o filho. Mais uma vez aqui provando a mulher que ela tinha identificado em Eliseu, que era um homem de Deus, e através de Eliseu, né, Deus estava fazendo um milagre, provando aqui que ele realmente era um profeta de Deus, chamado por Deus, com as características de Deus. E ela tem esse filho. Ela ficou alegre, não foi? Teve esse filho, aí depois o filho dela cresceu, casou, não foi isso que aconteceu? Puxa vida, olha aí, irmão. Tempos depois, o garoto já estava, claro, devia ter passado aqui uns 5, 6 anos, o garoto estava jovem ainda, e ele, acontece, vai para o campo com seu pai, não é isso? E morreu, não morreu? Morreu. No campo. Puxa vida, imagine quem é mãe aqui. Deus fez uma promessa para ela que ela teria um filho, ela tem um filho. E depois de 5, 6 anos, esse filho morre de uma doença. O que se passa na cabeça de vocês que são mães? Passaria na cabeça de vocês? Puxa, Deus falou que esse filho seria de promessa. Ele prometeu que me daria esse filho. Como ficaria o seu pensamento? Será que a sua fé balançaria? Você tem que reclamar com ele, irmãos. Com quem? Com Deus. Ele da promessa. Só você e ele, não é mais que ninguém. O que essa mulher fez? Colocou o filho na cama do Eliseu. E foi o que? Quem ela fez? Foi chamar Eliseu. Foi ele que fez a promessa, não foi?
Falou para o marido dela: me dá um jumento que eu vou atrás do profeta. Mas o que você vai fazer atrás dele? Numa festa de lua nova nem de sábado? Fique tranquilo, vou atrás dele. E foi atrás dele dizer onde que ele estava. Ela sabia onde que ele estava, foi. E chegando lá, de longe já, Eliseu já falou: ih, vai tudo bem com a tua mulher? Vai tudo bem com o seu marido? Vai tudo bem com... E ela falou o quê? Não, morreu todo mundo, você me profetizou e agora eu estou aqui sem filho, meu filho morreu, a culpa é sua. Não foi isso que ela disse? Foi isso que ela disse? O que ela falou quando perguntaram a ela? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? Ela falou o quê? O que ela falou? Vai tudo bem. Olha a fé sendo fortalecida. Vai tudo bem. Mas ela faz a reclamação dela. Não falei a ti que não mentisse para mim? Ela faz a sua reclamação. Eliseu identificou que ela estava amargurada de espírito. Quando ela chega para abraçar o pé do profeta, né, até Geazi tira e ela conta o que aconteceu. E ele manda Geazi pegar o bordão, voltar e colocar sobre a face do menino. Lembra disso? Ele volta na casa de Geazi e coloca. Aconteceu o quê? O menino recitou. Não aconteceu nada? Mas não era o bordão do profeta? Hernandes ela prega uma mensagem sobre isso e fala: o negócio não era o bordão, é quem segurava o bordão. A autoridade que a gente estava falando aqui não está em coisas, está na pessoa que recebe. Não são coisas que recebem autoridade, são pessoas. A autoridade está na pessoa. Então por isso que não houve milagre. E ele volta, o que acontece? Ora a Deus, né? Sobe sobre o menino, aquece seu corpo 2 vezes e ora, e o menino não acorda. É isso? Não. E o espírito volta a ele. Aqui a gente vê que, né, é a segunda ressurreição que acontece. Primeiro foi com Elias, agora com Eliseu. Eu estou falando dos irmãos toda hora. Esse é o Deus da provisão, irmãos. Será que seria possível aqui esse garoto voltar à vida sem intervenção divina? Sem chance. Até nos dias de hoje, com a medicina mais avançada que vocês possam ter na face da terra. Será que poderia? De jeito nenhum. Mas aqui está o autor da vida. A autoridade sobre Eliseu, quem deu a ele foi o autor da vida. Então só ele poderia trazer de volta a vida esse menino. E ela aqui, a persistência da sua fé, voltou, deu-se para que ela visse o milagre de Deus. A fé, a sua reclamação é fé. Quando você tiver alguma reclamação a fazer, faz você e Deus. Ele aceita. Faz você, não culpa pessoas. Vá diante de Deus, Senhor, e coloca diante dele, com fé. Com certeza. Para que o resultado de que Deus vai fazer seja para a glória dele. E aqui aconteceu para a glória dele. Deus fazendo mais um milagre na vida dessa mulher, da vida daquele povo de Sunem, mostrando que o profeta foi chamado por Deus nessa intervenção, mostrando que só haveria um Deus em Israel que o povo tinha que crer. Era o Deus de Eliseu. E Sírio vai mostrar ao povo que deveria seguir o Deus de Eliseu. É o Deus da provisão. Era esse que deveria ser conhecido. E aqui o autor coloca aqui as qualidades da sunamita que a gente falou, né, antes de acontecer o milagre. Né? Estava bem de vida, né, e bem com o povo. E reconhecia em Eliseu que era um santo homem de Deus. Lá na revista que a gente está no ponto 1, tá? E queria facilitar o serviço dele, que aconteceu lá, que eu acabei de falar para os irmãos. E eu, filho da sunamita, também já falei aqui sobre essa ressurreição. E agora acontece uma coisa bem interessante também, depois dessa ressurreição, né? Eliseu profetiza aqui nessa cidade dela que haveria 7 anos de fome. E falou para ela: pega o que você tem com a sua família e vai para a terra dos seus parentes e fica lá, porque essa terra aqui vai passar por um período de fome terrível. E ela vai, larga tudo. E acontece quando há 7 anos passam, e ela volta para poder ver o que tinha, para cuidar dos seus bens que ela tinha deixado para trás. Interessante é que Geazi estava conversando com o rei nesse momento, que era o servo de Eliseu. Ele estava contando, e o rei perguntou assim: conta para mim os feitos do ministério de Eliseu. E ela, exatamente, Geazi está contando sobre esse fato, que ele tinha ressuscitado o filho de uma mulher. E quando ele está contando, essa mulher vai até o rei para reivindicar a sua terra. E Geazi fala assim: é essa mulher que eu estou falando, o qual Eliseu ressuscitou o filho dela.
Coisa bem interessante. É essa aí, ó. Então, realmente, ela conta novamente a história para o rei e pede a restituição da sua terra. E tudo lhe é restituído. Esse rei aqui não aparece o nome dele. Dentro desses 3 reis que eu falei que Eliseu profetizou, provavelmente ou é Jorão ou é Jeú, tá? Não dá, a Bíblia não dá o nome dele, não dá o nome dele. Dentro desses 3 aqui. 7 anos depois, né? Não dá para saber. Provavelmente deve ser Jeú. Então aqui acontece, bem interessante, né? Está aí, ó, contando sobre ela, e o rei estava perguntando porque ele queria também saber que esse era um profeta de Deus, como se dava o ministério dele, porque estava interrogando o servo do profeta que era Geazi. É verdade isso? Será que o rei estava crendo naquilo que Geazi estava falando? Talvez não. Mas quando aparece a mulher, essa é a mulher que eu estou falando. Lembra que eu acabei de contar para você que Eliseu tinha ressuscitado o filho de uma mulher? É essa aí, ó. Aqui, diante de você, está o filho que ele ressuscitou, já grande. O garoto estava bem ao lado, fortalecendo a fé daquele rei. Se você duvida, Deus, ó, pela sua misericórdia, ainda mostra a você que Ele é Deus. Então, nunca duvide dos milagres de Deus. Sempre creia nas suas promessas. E lá, vamos terminar, que eu já estou ali passando do tempo de Joel, né? Acontece uma coisa aí que às vezes as pessoas também, lá no final da lição, sobre Eliseu e os meninos de Betel. Está na lição, tem que falar deles, né? Eliseu, ali no capítulo 2, logo no seu... que a autora da revista, ela não colocou cronologicamente os fatos. Você vê que a gente falou sobre 19, agora a gente vai voltar lá no 2, né? Então tá aí os 42 meninos, a Bíblia fala que não eram crianças, tá? Eram meninos, rapazes. Eram rapazes praticamente já no início da sua juventude. Deveria ter ali de 13 a 16 anos. E esse começam a caçoar de quem? De Eliseu. E o que eles falam? Sobe, calvo, porque Eliseu provavelmente deve ser calvo, né? O que eles estavam falando com isso? Porque como viram Elias que ele sucedeu, subiu no redemoinho, e ali estava em Betel, que é aquela cidade, lembra de Jeroboão colocou, tinha imagem, ali é uma cidade muito idólatra. Então, esses praticamente 42 são filhos desses idólatras lá. E foi ensinado o quê? No Deus de Baal. Quando aparece Eliseu profetizando o Deus de Israel, esses filhos aqui que ouvem de seu pai, que o Eliseu é o profeta não grato, persona não grata, e vão afrontar Eliseu. Cuidado com isso. Hein? Se você não crê, aí fica entre você, mas nunca afronte Deus. Nunca afronte. Porque não foi Eliseu que quis aqui o juízo sobre ele que saísse dessa forma. A Bíblia fala que quando eles começaram a caçoar de Eliseu, do seu profeta, do seu apostolado, do seu profetismo, né? Que ele era realmente um profeta, e começam a caçoar dele, confrontar não é só ele, mas a pessoa de Deus, a autoridade de quem tinha dado a ele. Sobe, calvo. E a Bíblia diz que Eliseu os amaldiçoou, e 2 ursas saem da mata e despedaçam aqueles 42. Aqui não é uma vingança, mas é juízo de Deus. Deus proveu que isso acontecesse. Então, cuidado, nós que lidamos diariamente com as coisas de Deus. Cuidado com seu coração para nunca blasfemar de Deus. Creia nas suas promessas. Deus é amor? É amor. Deus é bom em todo o tempo. Mas é juízo também. Deus também é juízo. Então, cuidado que haverá um juízo naquele grande dia. Ele pode prover também o seu juízo quando Ele quer, no momento que Ele quer. E aqui foi na vida dessas pessoas que estavam blasfemando de Eliseu ou de Deus, a gente pode dizer assim. E qual a conclusão disso tudo aqui para a gente encerrar nosso texto? O que a gente aprende de Eliseu? Em primeiro lugar, a característica, um profeta fiel, recebeu o seu como ensinamento e abandonou tudo para poder ser esse profeta privilegiado diante de Deus. Larga tudo. Sempre é um homem que falava a verdade, confrontava aquilo que deveria ser confrontado, não se omitia. Assim diz a lei de Deus, ele confrontava até reis. Autoridade dada por Deus. Até reis. Era um profeta que a todo momento sabia que o que ele fazia não era por si só, nem para ele ser engrandecido e o seu nome ser proclamado em todo Israel, mas não, para que Deus dar-se a conhecido, né, através da sua pessoa, naquilo que ele fazia nas mãos de Deus.
É tudo para a glória de Deus, irmãos. A gente não vê nenhum momento aqui, Eliseu, né? Olha, eu sou o profeta de Deus. A gente vai estudar aqui na lição que vem sobre Naamã, né? Um fato bem interessante aí até. E eu já disse a vocês, no domingo que eu preguei aqui, sobre pecado, eu falei que aquela pessoa que tem comunhão com Deus, lembra disso? Os milagres que acontecem são coisas naturais, dada a afinidade que eu tenho com Deus. Eu até exemplifiquei para vocês, foi Atos capítulo 3, na porta chamada Formosa lá, de Pedro e João. Lembram disso, né? Quando o milagre foi executado na vida daquele que tinha 38 anos lá, que era coxo, que ele levanta aquele coxo e o cura completamente, ele não fez alarde nenhum, simplesmente entrou no templo e foi orar. Isso que aconteceu é natural. Essa é a fé que a gente tem que ter, irmãos. Deus faz. E quando Ele faz, é para a glória dEle. Eu não tenho aqui que fazer um alarde, né? Nem tocar aqui bandas para chamar atenção para mim, dizendo que, não, são as coisas naturais. A gente precisa andar nessa novidade de vida diante de Deus, reconhecendo a sua pessoa, a sua santidade, e o que Ele fizer seja para a glória dEle. E nós temos que nos sentir privilegiados, porque fomos chamados e comissionados como servo de Deus, como os profetas de hoje, para proclamar as suas verdades, as suas leis. Isso que a gente precisa. E Eliseu é esse homem. Então, se você quer se espelhar em alguém como dependente de Deus, chamado por Deus, e cumprir ipsilito aquilo que Deus manda, se espelhe na vida desse homem. Eliseu. É o estudo da nossa lição. E domingo que vem vamos Eliseu parte 2. A gente vai ver a repreensão dos reis, né? E alguns milagres ainda que vão acontecer através desse profeta. Alguém tem alguma pergunta? Que eu já passei ali 10 minutos, 5 minutos, sobre a lição de Eliseu. Dúvidas? Não? Concordam com tudo? Discordam? Então, que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Estuda a lição, irmãos. Estuda que você só vai crescer, você só tem a ganhar. Conhecer sobre esses personagens bíblicos que Deus fez no passado, faz nos dias de hoje. Por isso que Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus agiu no passado, age hoje e vai agir no futuro. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus do impossível, que chama você e a mim para ser um grande profeta. Seja você um porta-voz de Deus. Amém? Vamos orar a Deus. Nós te agradecemos pela lição da manhã. Continua a falar conosco, para que sejamos servos, Senhor, submissos à Tua vontade, fazendo tudo aquilo que Te apraz. Som dos nossos corações, se há alguma coisa que tem impedido a nossa comunhão contigo, Tu retire de nós, Pai. Ajuda-nos cada dia mais a sermos avivados, restaurados, edificados, cada dia mais em Tuas mãos, sermos servos obedientes, que proclamam as Tuas verdades aonde quer que formos. Que o nosso testemunho possa falar tão alto, que a Tua pessoa, Senhor, a pessoa de Cristo, seja vista em nós para a glória do Teu nome. Continua a falar conosco no decorrer deste culto. Perdoa nossas falhas, aumenta a nossa fé em Ti. Oração que Te faço em nome de Jesus. Amém.